Acho que vale a pena prestar atenção a isso, mesmo que neste momento seja muito pequeno para o ecossistema MOV. Portanto, coisas como MOV, Apt, Sui, não me importo com as filosofias das pessoas. Não é assim que se ganha dinheiro. O que faz dinheiro é possuir o ativo com melhor desempenho em uma base ajustada ao risco. As redes que estão ganhando adoção são as melhores. Ethereum no último ciclo, Solana neste ciclo. E quem quer que seja esse ciclo, se é Sui ou se é NIA ou o que quer que seja, eu não sei. Sabemos isso. É verdade. Essa é a oportunidade mais fácil que temos no espaço para gerar riqueza. Portanto, em primeiro lugar, concentre-se nisso. Bem, é um espaço de 2.5 trilhões de dólares hoje. Se continuarmos até 2032, serão 100 trilhões. Esse é o maior acúmulo de riqueza de toda a história da humanidade no menor período de tempo. Olá, aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias. Bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje trazemos uns insights espetaculares da conversa entre Chris Burniske e Raoul Pal. Eles discutem tudo, desde investimentos em Solana, Sui, outros ecossistemas como a Near, Aptos, que estão em crescimento recente e previsões sobre o crescimento explosivo no mercado de criptomoedas. Vamos lá direto ao assunto. A maioria das pessoas sempre quer saber em que ponto do ciclo estamos, e para usar uma analogia com o beisebol, eu penso que estamos no final da terceira, início da quarta entrada de 9 entradas. Acho que vale a pena prestar atenção, mesmo que seja muito pequeno neste momento, ao ecossistema MOV, coisas como MOV, Aptos, Sui, só porque aí você tem a criptografia como um todo. Na verdade, eu estou na fundação da Sui. Ok, bem, então você já está lá e as pessoas não estão falando muito sobre esse ecossistema agora de uma maneira que considero interessante, porque sempre prefiro ir onde não se fala muito sobre algo. É uma onda pouco explorada que pode se tornar muito promissora. Quando você observa o surgimento do MOV, do Sui, do Aptos, percebe que veio do Meta. Isso é extremamente relevante. As pessoas não se dão conta de quanto tempo, esforço e dinheiro foram investidos pelo Meta para criar algo para o público comum que foi sondado recentemente uma semana antes do lançamento, digamos, e depois se espalharam para o ecossistema mais amplo. E é como as criptomoedas. As pessoas odeiam tanto as empresas estabelecidas que vão dizer UGA, Meta e Facebook, mas os normies vão dizer, espere, a Meta construiu muito dessa tecnologia principal, e especialmente um desenvolvedor normie. Eles podem achar isso mais confiável do que todo o resto da criptografia, certo? E também com coisas como o login ZK ou algumas das inovações que estão acontecendo lá. Podemos chegar a um mundo em que estamos gerando carteiras, provavelmente serão carteiras de segurança mais baixa, mas assim como temos uma carteira versus uma conta bancária versus um cofre de segurança e diferentes gradações de segurança. Podemos estar gerando carteiras de baixa segurança e alto uso a partir do nosso Gmail, do nosso número de telefone, ou do que as pessoas escolherem. Esses tipos de integrações também estão chegando. Estamos há 16 anos desde o lançamento do Bitcoin e estamos finalmente chegando a um ponto em que abstraímos tudo o suficiente para que os usuários da Web 2 provavelmente podem continuar a existir nos ambientes em que se sentem confortáveis e usar, com a criptografia sendo usada em segundo plano para proporcionar-lhes as experiências que desejam. Sim, quer dizer, estou muito interessado em acompanhar toda a jornada da Sui, porque esses caras são realmente, no fundo, pessoas da Web 2 que se tornaram especialistas em Web 3. E estou vendo como eles estão abstraindo. Além disso, eles têm muitos avanços tecnológicos, o novo Mr. Sentai, Mr. Set, o que quer que seja. A latência é muito importante no mundo da Web 2, porque estamos acostumados com latência zero. Mas na criptografia estamos acostumados com latência e ela na verdade, é um pouco desajeitado, portanto, há muita coisa acontecendo, mas acho que você está certo. Acho que o grande avanço será a integração a esse mundo gigantesco de 8 bilhões de olhos, ou 6 bilhões de olhos, ou dos pisca-piscas. No início, eu estava realmente pensando, isso é incrível e é ótimo, mas eu uso um navegador Safari, não consigo ver essas coisas mesmo se eu usar o Chrome. E daí um amigo que não está no espaço. Sim, isso é justo, e quer dizer que isso pode acabar exigindo mais concorrência dos fabricantes de telefones, o que Solanas, é claro, tentou com o telefone Saga. E se Elon realmente quiser lançar um telefone para competir com a Apple, isso poderia ser muito interessante em termos de abertura para sistemas de back-end de blockchain.
Acho que é muito difícil descobrir os desbloqueios e vetores exatos por meio dos quais a distribuição principal ocorrerá, mas acredito que para tranquilizar as pessoas, porque às vezes as pessoas perguntam como você consegue manter a convicção durante todos esses anos com toda essa volatilidade e questionamento para mim, isso sempre se refere a essas estruturas de dados abertas, que podem ser vistas como guardiãs globais do tempo para a coordenação mundial. Elas são incrivelmente importantes. E como guardiãs do tempo são também atemporais, portanto são eternas, sem dúvida. E talvez isso seja algo muito grandioso, mas é como se eles continuassem lá se movimentando, registrando informações no tempo, e nós encontraremos maneiras de usá-los. Outra maneira de pensar nisso é que eles são os registradores de direitos de propriedade da internet, certo? E o registro e a preservação da propriedade é o que, em muitos aspectos, foi o núcleo para permitir que o capitalismo florescesse. Porque eu investirei em fazer coisas se puder manter meus direitos de propriedade de forma confiável. E esse é o sistema de direitos de propriedade nativo da internet. E nada chega perto disso. É a camada 1 ou a camada 0 ou o que quer que seja de direitos de propriedade para a internet neste momento. Para todos nós que estamos no espaço há muito tempo e estamos na criptografia, no Twitter e em qualquer outro lugar, acho que uma das doenças de que sofremos é o fato de estarmos sempre pensando em como será o dia seguinte, como será o dia seguinte, como será a próxima coisa, como isso vai ficar melhor e mais abstrato e mais divertido. Mas é como se, não, na verdade, as coisas básicas sobre as quais as pessoas falaram desde o início continuassem sendo as mais importantes. Mas estamos tão viciados e precisando da próxima dose de dopamina que continuamos buscando a próxima coisa. Mas então, os normais que aparecem no espaço e talvez apenas para comprar bitcoins que possam mudar sua vida ou que decidam criar uma carteira para que possam enviar moedas estáveis para um membro da família em algum lugar que possa. Mudar sua vida ou, se não mudar sua vida, que seja um impulso significativo para uma de suas, digamos, atividades diárias ou atividades que duram a vida toda. Isso também me traz tranquilidade, pois enquanto tentamos descobrir o que vem a seguir, uma grande parte do mundo ainda está se integrando, de forma lenta, aos princípios fundamentais que continuarão sendo os mais importantes. Sempre tento simplificar a forma como comecei a estruturar isso. E cheguei a esse ponto. Essa é a infraestrutura subjacente. É a nova infraestrutura subjacente da internet, como já falamos. E as pessoas ficam confusas. Quando sai por aí divulgando nossos fundos de financiamento, as pessoas ficam confusas. Ainda é assim. Mas há essa narrativa do Bitcoin, essa narrativa. Eu digo, para, todas essas são empresas descentralizadas que vendem espaço em blocos e elas têm qualidades diferentes em seus blocos. A empresa tem um espaço de blocos, uma narrativa diferente sobre o que torna seus espaços de blocos eficazes. Quando as pessoas percebem que se trata essencialmente de empresas descentralizadas que operam e vendem espaços de blocos, elas começam a entender que o que há de único nessa camada de infraestrutura é que ela é a primeira camada de infraestrutura da história da qual todos nós podemos participar, devido aos incentivos comportamentais de um sistema de tokens em comparação com o patrimônio líquido. Quando olho para isso, observo apenas o crescimento do espaço, e ele cresce 100 e poucos % ao ano, que é o dobro da velocidade da internet, porque obviamente ele é construído sobre os trilhos da internet, que deve avançar. Eu simplesmente extrapolo essa tendência, olho para ela e penso, bem, é um espaço de 2,5 trilhões de dólares hoje. Se continuarmos até 2032, serão 100 trilhões. Penso que esse é o maior acúmulo de riqueza de toda a história da humanidade no menor período de tempo. Mesmo que eu esteja errado em 50%, porque sou um completo idiota, é o mesmo que 100 anos de acúmulo de valor do S&P 500 em 8 anos. Isso é uma loucura. É porque podemos ser proprietários dessa camada de adoção e de todas essas empresas que vendem espaço em blocos. É só disso que se trata. O melhor a fazer é tentar capturar esse crescimento primeiro. Se você pode fazer qualquer coisa no espaço, pare de tentar se concentrar em uma única coisa. Basta capturar de 2 trilhões e meio a 100 trilhões. Você ficará absolutamente bem. Não me importo com as filosofias das pessoas. Não é assim que se ganha dinheiro. O que faz dinheiro é possuir o ativo com melhor desempenho e uma base ajustada ao risco. Portanto, o que eu costumo descobrir é que a parte intermediária e superior da curva, que são as redes que estão ganhando adoção, são as que apresentam o melhor ciclo de classe, o slam desse ciclo. E não sei quem será esse ciclo, se será a Sui, se será a Niara ou o que é que seja. Veremos isso. Isso mesmo. Essa é a oportunidade mais fácil que temos no espaço para gerar riqueza. Portanto, em primeiro lugar, concentre-se nisso. Essa é a tese, tipo, não estrague tudo. Se vamos passar de 2 trilhões e meio para 100 trilhões,
Faça isso e você ganhará muito dinheiro. O que eu faço agora é muito simples. É a prova de idiotas. Eu apenas coloco o gráfico contra Solana. Se algo parecer ser uma tendência sustentada contra Solana, alocarei algum capital para isso. E novamente, apenas cerca de 10% do meu portfólio será investido nesse tipo de coisa. Mas você pode ganhar muito dinheiro com isso. Foi isso que me levou a Wi-Fi Bonk, porque eles conseguiram formar a Solana. Então pensei, tudo bem, eu posso fazer isso. Agora, se alguém me mostrar algo, eu simplesmente digo, bem, mostrei-me o gráfico que supera o desempenho do Solana e eu darei uma olhada. Essa disciplina torna tudo muito fácil para mim, porque acho que, devido a esse ciclo de liquidez do código de tudo está correlacionado, todos os ativos, o que faz dele o maior ativo do mundo. E tudo isso é impulsionado pelo mesmo ciclo de refinanciamento de dívidas, o que o torna, na minha opinião, um ambiente de tomada de risco macro mais fácil de todos os tempos. Mas estou curioso para saber qual é a sua abordagem em relação ao momento do ciclo e se isso realmente importa para você, até ver certos pontos de preço por BTC, Ethereum e Solana. Quais são os seus pensamentos sobre isso? O que aprendi ao longo dos anos é que, se eu tiver um valor central de investimento para esse tema, simplesmente não o retirarei. E isso elimina tudo isso. Então, todo o meu objetivo é comprar a venda. Isso meio que muda seu foco, porque, como você sabe, as altas são mais baixas e as baixas são mais altas e as altas são mais altas. Então, na verdade, você apenas compõe. Se quiser manter as coisas realmente sem estresse, basta dizer. Mal posso esperar pela próxima correção de 85% em 2026, porque posso comprar mais a preços baixos. E você continua compondo. O difícil é que, da última vez, foi difícil porque os lucros da maioria das pessoas estavam caindo. Mas, de modo geral, você tem um pouco de desaceleração. Mas, de modo geral, se você puder injetar novos ganhos, você simplesmente acumulará riqueza. É por isso que Bezos e todos esses caras são as pessoas mais ricas do mundo, porque eles fizeram uma aposta e nunca saíram dela. Vejo que agora as pessoas estão desesperadas porque entendem que há um ciclo para negociar essa coisa. Portanto, minha opinião particular é, não use o preço, use o tempo. Se você quiser tirar algumas lascas do seu estilo de vida, se quiser comprar uma casa nova, um carro novo, seja o que for, tire isso no final deste ano, qualquer preço. E então você poderá administrar o resto. Não espere que tudo se repita perfeitamente, mas assim como você, estou dizendo de forma probabilística, que provavelmente vai até o final do ano, meu trabalho macro sobre liquidez diz que a liquidez atinge seu pico. O pico de liquidez não se torna negativo ou qualquer outra coisa atinge o pico por volta de junho ou julho. Portanto, 25 de 25. Mas estou vendo o Twitter se enrolar com esse medo da última etapa. Por isso, eles querem desesperadamente vender mais cedo. Eles têm tanto medo disso que querem vender mais cedo. O que me faz pensar que o ciclo do 2013 é mais parecido, em que todo mundo vai tentar obter lucro, o mercado cai e depois nos dá uma surra de novo porque ainda não acabou. Portanto, há muito o que chegar aqui. Será que isso pode acabar em março ou algo assim? Isso seria muito estranho. O ciclo curto acho que está fora de cogitação. Um ciclo ligeiramente atrofiado, acho que é PTSD. Acho que sua intuição é como se, bem, isso tivesse acabado no final do ano. De toda vez que o código de tudo é o mesmo ciclo de refinanciamento de dívidas. Por que ele necessariamente mudaria? Porque, como você observou antes, o fim de um mercado em alta não tem a ver com liquidez, mas com fluxos. Portanto, o fim do mercado em alta é onde ele meio que se desconecta, porque são todas aquelas pessoas que estupidamente não entraram. Quando estamos implorando a elas nos últimos 2 anos, é quando elas cometem seu erro. Pois é, o espaço das criptomoedas está repleto de oportunidades e desafios, de projeções de crescimento empolgantes, o potencial de mudança dos jogos dos ETFs do Bitcoin em investimentos estratégicos em ecossistemas como Solana e Sui. Lembre-se de tomar decisões estratégicas bem informadas, com base na qualidade e nos fundamentos, ok? Para mais insights e as últimas notícias em criptomoedas, inscreva-se aqui no canal, esmaga o botão de curtir, comente, que eu adoraria saber a sua opinião. Amanhã voltarei para mais um vídeo. O meu nome é Rui Ludovino, seja bem-vindo aqui ao canal Mentes Milionárias e até lá, ao próximo vídeo amanhã. Tenha o resto do dia fantástico. Tchau, tchau.